Mais 2 pontos perdidos na Ilha do Retiro. Sport fica no empate com o Ceará e vai seguindo a passos largos rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Tá difícil ganhar uma em casa, viu? Meu Deus. Vamos lá, contar a história de Sport 1, Ceará também 1. Roda a vinheta. Olá, torcedor e torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Terminou agora há pouco na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sport 1, Ceará também 1. Mais uma partida sem vencer do Sport na Ilha do Retiro no campeonato. Seguimos apenas com uma vitória dentro de casa. Nos últimos 27 jogos foram apenas 2 vitórias do Sport nesse campeonato. Em termos de tabela, evidentemente, nada mudou. O Sport segue aí com 17 pontos, vai a 17 pontos, segue na lanterna do campeonato, muito longe do 16º colocado. E agora, evidentemente, que o rebaixamento passa a ser uma questão apenas de quando, e não como o Sport vai ser rebaixado, mas sim quando o Sport será rebaixado para a Série B do Brasileirão. Mas hoje era um jogo que o Sport poderia ter vencido, torcedor. O Sport hoje teve chances para vencer, criou oportunidades para vencer. Mas a mazela desse clube, eu não estou falando do time, desse clube como um todo, é tão grande que é quase que impossível a gente esperar que esse time consiga fazer alguma coisa de bom. E só empatou o jogo, sabe-se lá por quê, depois que tomou o gol de empate, o gol de saída dos cearenses. Mas antes de falar de Sport Ceará, quero convidar você para seguir as redes sociais do Esportices Blogcast. Siga a gente nas nossas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. Deixa o like no vídeo se você gostou, claro. E nos ajude aí a fazer um Esportices ainda melhor para você. E claro, se você puder ajudar a gente com o Pix também, agradeceremos demais, tá bom? Torcedor, eu vou ser muito sincero com vocês. Tá ficando muito difícil para mim, sabe, ficar fazendo vídeo, conteúdo, ficar postando coisas do esporte nesse campeonato. Esse campeonato tá tão insalubre, tá tão desgastante acompanhar que é complicado. Eu venho aqui muito mais em respeito a você que segue o Esportices, que acompanha o nosso trabalho, porque pelo clube em si tá muito difícil. Essa semana a gente teve tanta coisa ruim no esporte, tanta, sei lá, é mentira, é gente sendo desmascarada, é diretor usando da cara de pau na entrevista coletiva, brincando com a inteligência do torcedor do esporte, presidente do conselho duvidando da honestidade da torcida que assina um abaixo-assinado pedindo uma AGE. É muito desgastante. Essa história do jogo do Flamengo ir pra Arena. Flamengo não, o contrário. Eu não gosto de falar Flamengo. Vou falar o contrário. Esse jogo contra o contrário lá na Arena Pernambuco. Sim, cara. É muito difícil. É muito desgastante acompanhar o esporte nesse Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que acompanhar, né? E nós vamos acompanhar até o final do campeonato. O Sport entrou em campo hoje contra o Ceará, diante de 14.400 pagantes na Ilha do Retiro, pouco mais de 14.400 pagantes. Entrou em campo com o Gabriel, na lateral direita Berlan, a zaga com João Silva no lugar de Ramon, que estava suspenso, e Rafael Thierry, e Luan Cândido na lateral esquerda. O meio campo com Pedro Augusto no lugar de Rivera suspenso, Zé Lucas, que provavelmente fará hoje
o último jogo dele por um bom tempo no Sport, porque ele vai para a seleção brasileira. Talvez ele jogue contra o Inter, mas, e depois aí sim ele vá se juntar à seleção brasileira. E no meio campo, e Lucas Lima no meio campo. No ataque, Romarinho, Mateuzinho e Derek. O primeiro tempo, torcedor, foi muito ruim do Sport. Foi muito ruim. Ceará teve as melhores chances. Não foram também chances lá tão perigosas, mas o Ceará dominou o jogo no primeiro tempo. O Sport mal chegou ao gol do Ceará, mal levou perigo ao gol do Bruno. Pode ser que o Sport estava jogando no Castelão. Mas obviamente que na fase do Sport a gente tem que esperar isso mesmo. O Sport parece que é um time sem confiança. É um time que perdeu a confiança, perdeu aquele fogo de jogar na Ilha do Retiro. Você não vê mais. Você não vê mais. O primeiro tempo foi muito ruim, das duas equipes. Jogo muito fraco. Muito fraco. Deu uma chance perigosa de gol. E vamos pular para o segundo tempo. No segundo tempo o jogo melhorou muito. O jogo melhorou muito, tecnicamente falando, né? Também não foi uma brilhante partida técnica, não, mas melhorou demais em relação ao primeiro tempo. Principalmente com as mexidas que os dois treinadores fizeram, que melhoraram os dois times. No Sport eu destaco uma mexida, a entrada de Sérgio Oliveira no segundo tempo. Sérgio Oliveira entra e o time melhorou. Saiu Pedro Augusto e entrou Sérgio Oliveira. E o Sport melhorou muito com a entrada de Sérgio. Passou a ser um time muito mais agressivo. Sérgio hoje entrou muito bem na partida. Deu bons passes, armou boas jogadas. Evidente que ele ainda está um pouquinho meio de fora de ritmo de jogo, pelo tempo que ele passa a parar. Mas você vê que Sérgio é um cara que realmente ele tem qualidade para jogar. Ele tem qualidade. O problema meu com o Sérgio é a vontade dele jogar aqui. Que eu não sei qual é ainda. Eu não sei como é que Sérgio hoje vê o Sport na carreira dele. Se ele só tá vendo o Sport como um lugar onde ele tá ganhando dinheiro. E Recife um lugar onde ele tá vivendo bem. Mora bem, lá no Paiva, inclusive. Né? Uma belíssima vista, por sinal, todos os dias. Mas eu não sei qual é o interesse de Sérgio ainda nessa temporada no Sport. Mas hoje ele entrou bem. No Ceará, eu destaco a entrada do Pedro Henrique. De dois jogadores. Do Pedro Henrique e do Vina. Com a entrada de Pedro Henrique e de Vina, o Ceará melhorou. Tanto é que o gol nasce deles. 36 minutos. Pedro Henrique ganha uma bola de cabeça. 36 minutos do segundo tempo já. Eu já estava caminhando para terminar. Ele dá uma raspada de cabeça, a bola vem para Vina. Vina faz um passe em profundidade muito bom para ele. E aí Pedro Henrique cruza. A bola atravessa a área, encontra Pedro Raul soltinho no segundo pau. Que só cabeceia no contrapé de Gabriel para fazer o... Não tinha ninguém marcando Pedro Raul. E é isso que eu não entendo, sabe? O Sport já tinha perdido chances incríveis com o Derek, tinha perdido chances com claras de gol. E não tinha feito, e não fez. Antes de levar o gol do Ceará. Leva o gol, cenário do caos evidentemente formado. Mas aos 41 minutos, no lateral, no Sport, no canto do cobo lateral, o Lucas Lima recebe a bola, joga na área e Igor Cariús de cabeça empata o jogo, fazendo 1-1 para a equipe do Sport, suplantando aí o goleiro Bruno Ferreira, que já tinha feito defesas incríveis no segundo tempo, tinha feito uma defesa milagrosa na cabeçada. Se eu não me falha a memória, a cabeçada eu acho que foi eu tô tentando lembrar quem foi, mas foi uma cabeçada pro chão assim, e Bruno conseguiu defender. Cabeçada realmente sensacional e Bruno defendeu. Bruno foi pra mim a melhor figura do Ceará no jogo, e no Sport eu destaco a melhor figura como Sérgio Oliveira. O resultado que não muda muitas coisas pro Sport, né, torcedor? Não muda nada. O Sport agora vai enfrentar o Internacional domingo lá no Beira-Rio.
Vai enfrentar o Internacional domingo no Beira-Rio. O Inter vem de derrota, perdeu para o Mirassol hoje por 3-1. Justamente o Mirassol que será o próximo adversário do Sport aqui na Ilha do Retiro, daqui a uma semana e meia. Mas eu queria fechar o vídeo dando minhas duas opiniões sobre os últimos assuntos aí do dia, né? Primeiro, a história do jogo com o contrário ir lá para a Arena de Pernambuco. Todo mundo sabe aqui, eu já falei em tweets e tudo, que eu não vejo sentido desse jogo para a Arena. O Sport vendeu o jogo por 3 milhões para um dinheiro que já foi gasto, que não vai fazer diferença nenhuma na temporada 2026, porque esse dinheiro foi gasto para trazer jogadores aí no meio do ano. Então, eu lamento demais essa atitude. Mas o que me deixa mais revoltado é a falta de transparência, a cara de pau, para ser mais exato, de alguns diretores do esporte que vieram em rádio, na imprensa, negar que o jogo já estava definido que seria na Arena, quando o jogo já estava negociado desde julho. Se não bastasse, ontem, numa entrevista coletiva, o diretor de futebol Henrique Ambrogini teve a pachorra de dizer que não havia atraso de FGTS, não tinha nada atrasado, que tudo aquilo ali já estava convencionado com os jogadores, que o esporte cumpria, era outra coisa que estava acordado sem ser as leis trabalhistas, né? Que coisa, o esporte tem uma CLT própria, eu não sabia. E disse na cara de pau que o FGTS estava ok. Poucas horas depois, nossos amigo lá, Valfrido, da Leões de Sampa, um abraço para ele, foi lá, entrou no site da Caixa e viu que o esporte, o último registro lá de recolhimento do FGTS do esporte foi em fevereiro. Não sabemos por que está tão atrás lá, se é algum problema de sistema, mas consta lá que desde fevereiro não aparece registro de recolhimento de FGTS. Não sabemos se de jogadores, de funcionários, enfim. E hoje o clube admitiu que tinha tem FGTS atrasado, sim. Quer dizer, o que eles falam não se escreve. O que essa diretoria fala, ninguém tem que escrever, porque eles brincam de mentir para o torcedor. O tal portal da transparência que foi prometido na campanha, cadê o portal de transparência? Presidente Yuri Romão, né? Cadê? Esqueceu? A gente não esqueceu. A torcida quer. Por que não pode? Não tem. O que é que houve com o portal da transparência? Hã? O que é que houve, seu Henrique Ambrogini? O senhor não sabia que o FGTS estava atrasado? Ou o senhor mentiu na cara dura na coletiva, achando que todo mundo ia ficar como vaquinha de presépio? Então tá certo. Ele falou, tá certo. E aí, seu Rafael Campos? Esqueceu que o contrato que o esporte assinou lá com a empresa, né? Uma empresa lá do Maranhão, pra trazer o jogo pra cá, estava assinado desde julho. Ou o senhor não estava sabendo? Vou acreditar nisso. Eu só peço uma coisa. Parem de mentir para a torcida do esporte. Parem de enganar o torcedor rubro-negro. Tá? Vocês foram eleitos por nós. Nós, torcedores do esporte, que elegeram vocês. Vocês devem respeito à torcida do Esporte Clube do Recife. Vocês não são donos do clube. Não tem uma SAF lá e vocês compraram, não. Tá? Respeitem a torcida do Esporte Clube do Recife. Tá? Querem mentir? Mintam para os seus parceiros. Não para a torcida do Esporte Clube do Recife. Tá bom? Pronto. Era isso. Era isso que eu queria desabafar. Eu queria falar mais coisas, mas eu não vou. Para o vídeo não ficar tão longo. Tá? Esporte então pega domingo Inter no Beira-Rio. Deus nos ajude e Deus nos proteja. E vamos lá, né? Nesse calvário, nessa via crucis que está sendo esse campeonato brasileiro para o torcedor do Esporte Clube do Recife. Um abraço, torcedor, um abraço, torcedora, pelo esporte tudo.
Até a próxima. Siga as redes sociais do Esporte Lisboacast. Fiquem na paz. Siga as redes sociais do Esportices Blogcast e ajude nosso canal via Pix.